Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Valmir Júnior, eu sou proprietário do blog passarpelasbarreiras.com.br e hoje a minha palestra será Como parar de sabotar? Tá aí uma pergunta que talvez a humanidade inteira faz, né? Os 7 bilhões de pessoas, como eu paro de sabotar? Bom, é uma pergunta que eu me fiz e hoje eu quero compartilhar com vocês como o trabalho comigo mesmo está me ajudando a parar de me sabotar. O que eu fiz? Bom, para parar de sabotar, primeiro você tem que entender que você tem uma sombra. Mas vamos ver, que é essa sombra? A sombra é o nosso lado negativo, gente, que foi reprimido lá desde quando era criança. A gente ia fazer alguma coisa, os nossos pais não deixavam. Então isso foi reprimido. E aí o que acontece? A gente acreditou que este lado reprimido é negativo. Mas você não tem um lado negativo e positivo. Mas você tem que aceitar o negativo. Você não aceita o negativo. Muita gente não aceita. E aí a pessoa ela é arrastada para a dualidade de que existe um bem ou mal. Não existe, gente, bem ou mal. Não existe bem ou mal. De repente, por exemplo, você sofreu um acidente de carro. Mas aquele acidente de carro, talvez ele não tenha sido mal. Simplesmente porque você mudou de vida depois do acidente do carro. Você transformou aquela catástrofe em algo bom. Então não existe bem ou mal, gente. O bem, ele não tem poder de vencer o mal. O que eu quero dizer com isso? Não tente ficar bancando que você é uma pessoa boazinha, santinha, por este mundo, que não adianta. Não adianta ficar reprimindo o teu lado ruim e não adianta ficar mostrando para as pessoas que você só tem um lado bom. E a gente faz isso através das máscaras. Então o teu lado, entre aspas, bom, ele não vence o teu lado, entre aspas, mal. Porque os dois são um só. Por isso que é fundamental aceitar a sua sombra. Às vezes a tua sombra, o teu lado negativo, ele tem um poder incrível que poderá te ajudar a realizar os seus verdadeiros sonhos. Bom, vamos lá. Então a primeira mensagem que eu quero dizer para vocês é: aceite o seu lado negativo. Segundo, pare dessa história de bem ou mal. Para. Ah, mas uma pessoa me estuprou. Mas dependendo da ocasião, você pode usar esse estupro para ajudar a humanidade, por exemplo. Desculpe a tosse. Então, as catástrofes, a gente acha que é catástrofe. Então, o caos não é tão caos assim. O caos é o princípio do novo, gente. Não se esquece disso. Então, você precisa abordar a sua sombra e desarmá-la. Gente, para você deixar de ser uma lagarta e se transformar numa borboleta, você precisa abordar a sua sombra. Eu vou dar um exemplo. Vamos imaginar que você está com muita mágoa de alguém. Isso é normal. Então, praticamente, eu tenho certeza que você tem mágoa com alguém. Então, o que você vai fazer? Você vai escrever aquela frase ou aquela conversa do seu diálogo na cabeça, do seu diálogo interno, do que a sua sombra fala daquela pessoa. Então vamos imaginar que você tem mágoa da sua mãe. E toda vez que você vê sua mãe, a tua sombra fala alguma coisa. O seu diálogo interno, o seu, entre aspas, lado negativo, fala algo dentro de você. Observe o que você está pensando negativamente e escreve. Quando você escrever e ver no seu caderno, o seu, entre aspas, o seu inimigo interno, o seu diálogo interno vai estar mais visto, a sua sombra vai ser mais vista. Você vai, quando você coloca na folha de um caderno, fica mais concreto a tua sombra. E aí você vê o diálogo interno dela. Quando você lê aquilo, você fale assim: eu te perdoo, eu tenho muita compaixão por você, eu amo você, eu te entendo, eu compreendo a tua mágoa. Conversa com a sua sombra. E assim você desarma ela, gente. E aí você vai ver que a dualidade não existe, porque as conversas
da sua sombra, o seu lado negativo vai sumindo. Foi isso que aconteceu comigo. Então não existe sentimento negativo. Então solta, se expressa. Se você está dentro do carro e está pensando em algo negativo de alguém, se você está sozinho, fala, solta, se expressa, joga para fora a mágoa, tá? Joga para fora do teu corpo. Fale o que você quiser. Se você quiser falar mal da sua mãe dentro do seu carro, fala. Mas aí depois de ter falado mal, você fala assim: eu compreendo você, sombra. Eu te entendo, eu tenho compaixão. Mas mesmo assim eu amo você. E aí, essa sombra, o sentimento ruim dela não vai mais te absorver, gente. É isso. Presta atenção. Desarme a sua sombra dialogando com ela. E aí você vai ver que não tem lado negativo, não tem dualidade. O problema é que o planeta Terra te puxou para a dualidade. Que existe alguém mal, que existe alguém ruim. Ah, aquele político é ruim, aquele político é isso. Mas a gente esquece que nós projetamos aquele político. Foi nós que colocamos ele lá. Então, ele também reflete um pouco de nós. Então é isso. Aborde a sua sombra. Converse com ela. E tenha muita compaixão dela. Assim você vai saindo do seu lado negativo. Então, assim, sempre que tiver um aspecto do eu for separado e rotulado como mal, vergonhoso, ilícito, errado, culposo, a sua sombra ganha poder. E ganha mesmo. E aí você vive num caminho, como nessa foto aí, um caminho sem volta. Porque você só segue as vozes da sombra. Você só segue as vozes negativas. Então ela sempre ganha poder. É como se você ficasse enfiando uma bola dentro de uma piscina, a bola vai voltar. Não reprima o seu lado ruim. Não reprima o seu lado negativo. A sombra, ela perde o poder. Ela ganha poder quando você se separa dela, mas ela perde o poder quando você adquire consciência dela e para de se dividir. Você vai olhar para sua mãe, você não vai mais olhar sua mãe com mágoa. Você vai olhar para sua mãe de outra forma. Porque aquele pensamento negativo não é você. Você não é o pensamento. Aliás, você não é nem o seu corpo. Então, você não fica mais dividido. E aí você vai perceber que você está além do seu pensamento. E aí você vai descobrir que você é consciência. E assim eu quero dizer para você que você só tem um eu. E este eu que é real. Você só tem um. E o verdadeiro eu é aquele constituído de pensamentos amorosos. Os únicos pensamentos verdadeiros que você tem são os pensamentos amorosos. Todos os outros pensamentos são mentirosos. Certo? Todos os outros pensamentos são a sua sombra. E quando a sua sombra se expressar através da sua mente, quando ela começar com aquele diálogo interno dentro de você, de mágoa, de dor, diz para ela que você a compreende, conversa com ela, gente. Isso deu muito certo para mim. Tá certo? Por quê? Porque você só tem um eu. Você só tem os seus pensamentos amorosos como pensamentos verdadeiros. O problema é que a gente está muito identificado com as dores e com os rótulos. Imagine agora se você acreditar que você não é o rótulo que colocaram em você. Imagine que você não é as dores. Cara, que difícil. Quem você é além dessas dores? Tá certo? Então pense nisso. Converse, dialogue com a sua sombra. A sombra, ela não é um rival, gente, assustador. Mas ela é um rival valioso que tem um poder infinitamente maior que pode nos levar à plenitude. Se você sente muita raiva, por exemplo, da mãe, se você escrever no papel e percebe que aquele diálogo é de muita raiva da mãe, do pai, do amigo, da namorada, pega essa raiva e use para uma meta boa na sua vida, para atingir a meta na empresa, se você teimar com alguém que te chamou de burro, aí que você pega essa raiva e estuda mais. Vamos imaginar que eu chamo você de burro, chamei você de burro desde criança. Quando você olha para mim, você vai acionar aquela conversa interna dentro de você. O Valmez me chamou de burro. O Valmez me chamou de burro. Ele que é um imbecil, ele que é um idiota. E aí,
pega esse imbecil, esse idiota e essa raiva que está por trás dessas palavras e usa a teu favor. Ah é? Só porque ele me chamou de burro, agora que eu vou estudar, agora que eu vou ler 200 livros. Entendeu, gente? Você pega a energia que a gente chama de ruim da sombra e coloca a seu favor. Certo? O que eu quero terminar com essa palestra é o seguinte. Não teme a sua sombra. A única coisa que a gente tem que ter medo é quando a gente não olha para dentro da gente. E se a gente não olha, a gente fica muito exposto, pessoal. Muito. Pois se a gente nega a nossa sombra, é exatamente isso que ela quer. E é assim que ela vai se alimentar. Quanto mais a gente nega ela, pior. Então, resolva um dia olhar para dentro de você. Eu sei que é difícil e doloroso você abrir mão do seu vitimismo, abrir mão de dizer que o outro é culpado. Mas, ao invés dessa autopunição, se enche de compaixão e encontre nessa dor que está dentro de você algo necessário para se desenvolver, para lidar com tal situação. Eu tenho certeza, gente, que se você pegar aquele sentimento da sombra, pega a raiva que você tem de alguém e usa essa raiva em outro lugar, a teu favor. Tudo na tua vida vai mudar. Os seus sentimentos negativos vai parar. Tá certo? Aceite a sua sombra. É isso que eu quero terminar nessa palestra. Aceite a sua sombra, não negue a sua sombra. Não existe dualidade bem ou mal. Só existe só um eu verdadeiro, que são os seus pensamentos amorosos. Tá certo? Fique com Deus, gente. Embaixo aqui tem o link do meu blog. E tem um link também de um vídeo no YouTube do Batman com o Coringa. O Batman pede para matar o Coringa. E o Coringa fala, eu não posso te matar. Ou seja, é uma cena que está representando que o bem e o mal são uma coisa só. Um precisa do outro. E é isso que você faz com você na vida real. Você faz ao contrário do que o Coringa falou pro Batman. Você praticamente afunda o seu lado negativo. Você não aceita que você é um bicho ruim. Vamos dizer assim. Que você tem o seu lado maligno. Então aceite esse lado. Tá certo? Tem o link do vídeo embaixo aqui. Link do meu blog. Se você puder me ajudar com publicidades lá no blog, clicando nos links do blog, eu vou agradecer. Valeu, um abraço, sucesso a todos.